Olá, gente, sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia. Estamos aí seguindo o nosso estudo sobre a célula. Hoje nós vamos entender como as células se multiplicam. Vamos falar sobre os tipos de divisão celular, descrever como é que acontece essa divisão celular e diferenciar os dois tipos de divisão, que é a mitose e a meiose. Então, quando a gente fala de divisão celular, a gente precisa entender que várias células do nosso corpo, elas se multiplicam constantemente. Por exemplo, as células da nossa pele constantemente estão se multiplicando, se renovando o nosso tecido. Lembra quando a gente vai para a praia, né, e fica todo queimado, fica despelando, né, tirando aquela pelezinha? Então, é camada de célula morta que outras células surgiram. Então, essas células que surgiram estão se dividindo, se multiplicando, né? Outras células, por exemplo, do nosso sistema imunológico. Quando a gente fica com alguma doença, as células de defesa do nosso corpo se multiplicam, né? Se dividem para gerar mais células e assim combater essa doença, né? Então, várias células do nosso corpo elas estão se dividindo. Mas se essa divisão celular não for totalmente regulada, organizada, pode aparecer alguma doença que é justamente a falha na regulação da divisão celular, que é uma doença muito conhecida devido a esse erro na divisão é o câncer, né? Então a gente sabe que as células elas se dividem constantemente e precisa ter alguma regulação para não permitir que nenhum erro, nenhuma falha possa continuar nas gerações futuras de célula. Então, por exemplo, se algum agente cancerígeno ou carcinogênico atingir essa célula, pode causar alguma falha. E essa célula que está com falha, ela não pode continuar se dividindo. O nosso corpo combate essa célula para que ela não continue a existir com uma falha, né? Então, se essa célula defeituosa conseguir burlar o nosso sistema de defesa, essa célula continua se dividindo, se multiplicando, contendo as suas mutações, os seus erros. E isso gera aquela proliferação descontrolada de célula e assim gera a doença que a gente conhece como câncer. Então, para evitar que surjam essas doenças, o processo de divisão celular precisa ser bem organizado, bem regulado. E aí a gente vai entender como é que acontece esse processo de divisão celular, tá? A regulação desse processo. Olha só, a gente conhece dois tipos de divisão. A divisão chamada de mitose e outra chamada de meiose. A divisão mitótica, resultado da mitose, é quando uma célula mãe produz duas células filhas, né, idênticas a ela, com a mesma quantidade de cromossomo. A gente vai falar bastante sobre cromossomo nessa aula, preste atenção. Aqui, nessa célula, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Quando essa célula se divide, se separa, formam duas células filhas com 1, 2, 3, 4 cromossomos também. Quantidade de cromossomos é igual à quantidade de cromossomo das células-mãe, beleza? Já na divisão meiótica, resultado da meiose, as células filhas produzidas, elas contêm a metade de cromossomos das células-mãe. Olha só, essa célula-mãe aqui na meiose tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. As células filhas resultantes apresentam apenas 2 cromossomos cada. Então, reduziu na metade a quantidade de cromossomos. Conseguiu entender? Então, isso é que a gente vai diferenciar entre essas duas divisões. Lembrando do que a gente já estudou sobre cromossomos, né? Que a gente tem um cromossomo, é uma estrutura de DNA altamente condensado, e se esse DNA se duplicar, a gente forma um único cromossomo com duas cromátides irmãs, né? A gente diferenciou cromossomo de cromátide irmã. Né? Cada bracinho desse, né, é uma cromátide irmã que está unida pelo centrômero, né? Assim? Então, ó, nessa célula aqui, os cromossomos estão duplicados, ó. Um cromossomo aqui em vermelhinho duplicado, unido pelo centrômero, com duas cromátides irmãs. No final aqui, os cromossomos estão apenas únicos, né? Não estão duplicados, certo? Então, a gente precisa prestar atenção nesse quesito. Vamos falar agora do ciclo celular. O que é o ciclo celular? É todo o processo que a célula tem que seguir
para conseguir se duplicar, se dividir sem nenhuma falha, certo? Então, ó, preste atenção nessa imagem, a gente tem duas fases, ó. Essa fase aqui em roxinho, chamada de intérfase, tá? E outra fase aqui em azul claro, chamada de mitose, tá? Dentro da mitose, que é o primeiro tipo de divisão celular, a gente tem várias fases, e dentro da intérfase a gente também tem várias fases. Olha só, vamos começar falando da intérfase. Ó, vocês estão vendo que tem um sentido aqui de direção, né? Um sentido horário, é um ciclo mesmo, como se fosse um relógio. Então, porque para a célula chegar nessa fase aqui de divisão, da mitose, ela precisa passar por todas essas fases aqui da intérfase, certo? E que fases são essas? Ó, primeira fase da intérfase é chamado de G1, também chamado da fase do crescimento. A célula, ela, antes de se dividir, se separar, ela começa a crescer, aumentar o volume do seu citoplasma e produzir várias proteínas. Aumenta-se a síntese proteica, né? Transcrição de DNA para RNA, tradução de RNA para proteína, né? Tem uma fabricação muito alta de componentes celulares, aqui nessa fase G1 da intérfase. A segunda fase da intérfase é chamada de fase S. S quer dizer a fase de síntese de produção, de duplicação do DNA, certo? Vai acontecer uma duplicação do DNA. O DNA ele vai ser sintetizado, ou seja, replicado e criado uma nova cópia desse DNA, certo? Então, na fase S da intérfase, a célula apresenta o DNA duplicado. Agora, 2 cromossomos, né, formados, no caso, vão se unir e formar 2 cromátides irmãs. Beleza? Depois da fase S, a célula entra na fase G2. Isso aqui ainda está na intérfase, na fase intermediária, certo? Então, na fase G2, a célula continua crescendo e se prepara para iniciar a divisão propriamente dita. É uma preparação final da divisão celular, certo? Para entrar na divisão celular. Então, olha só, depois que a célula passou por todas essas 3 fases da intérfase, o que é que vai acontecer? Ela entra na mitose propriamente dita, certo? Então, a gente vê aqui, ó, que a intérfase tem todos os seus intervalos, né? O G1, o S e o G2, e só depois que passar dessas 3 etapas, a célula entra na mitose propriamente dita, que é o processo de separação dessas células. Então, a gente vê aqui, ó, que a mitose ela apresenta também 4 fases, né? Ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que é que quer dizer cada uma dessas células? Vamos entender agora. Olha só, a gente começa aqui, ó, com a célula que acabou de passar pela intérfase, né? Essa célula tem todos os seus conteúdos duplicados, ó, os seus cromossomos estão duplicados e descondensados, né? Não está aquele cromossomo bem compacto, a cromatina ainda está um pouco descondensada, certo? O núcleo ainda está inteiro, né? E a gente tem a duplicação dos centrossomos, que é a região onde tem os 2 centríolos, que é responsável pela fabricação do citoesqueleto. Lembra dele? Olha só os microtúbulos aqui, componentes do citoesqueleto da célula. Então, essa célula duplica as suas organelas aqui na intérfase para poder entrar nas fases da divisão celular. Então, aí vai ter a primeira fase, que é chamada de prófase, né? Nessa fase, o que é que acontece? A célula começa a condensar a sua cromatina para formar um cromossomo bem estruturado, certo? A célula começa a produzir esses microtúbulos chamados de fuso mitótico, que é ele que vai organizar a posição dos cromossomos dentro da célula, certo? Então, os cromossomos começam a se condensar aqui e se unir para formar as 2 cromátides irmãs, certo? Aí, depois que passa da prófase, a célula entra em prometáfase. É uma transição entre a primeira fase, a prófase, e a segunda fase, a metáfase. Nessa prometáfase, o que é que vai acontecer? Os cromossomos já estão bastante condensados e as 2 cromátides irmãs estão unidas, tá? E daí, o núcleo celular, o envelope nuclear ou a carioteca, começa a se fragmentar, a se desfazer.
Antes da célula se dividir, ela precisa desfazer o seu núcleo para poder separar os cromossomos. Tá? Então, na prometáfase, ocorre a fragmentação do envelope nuclear. Quando a célula passa de prometáfase para uma segunda fase, no caso, a terceira fase, que é a metáfase, os cromossomos agora vão ser posicionados no meio da célula, na região central da célula. E quem é que faz esse posicionamento? As fibras do fuso mitótico. As fibras do citoesqueleto vão se ligar nos cromossomos e movimentá-los para eles ficarem posicionados na região central da célula. Tá? Então, a metáfase posiciona os cromossomos na região central, também chamada de região equatorial da célula. Lembra de um globo? A linha do Equador não fica no meio? Pronto, então se você botar a célula de lado, a linha do meio que divide a célula é a linha equatorial. Então, os cromossomos estão alinhados na região equatorial da célula. Tá? Seguindo para a próxima fase, no caso, a quarta fase, chamada de anáfase. O que é que vai acontecer? Na anáfase, essas fibras do citoesqueleto que estão ligadas aos cromossomos, elas vão puxar cada cromátide irmã para a extremidade da célula. Tá? Então, esse movimento que os cromossomos fazem, né, eles vão para a região opostas, para os dois polos da célula, certo? Então, é nessa fase da anáfase que acontece a migração dos cromossomos para as extremidades da célula. Então, preste atenção. A célula duplicou os cromossomos lá na fase S da intérfase, está com os cromossomos duplicados, e lá na anáfase que esses cromossomos se separam, né? As duas cromátides irmãs se separam e vão para as extremidades da célula, tá bom? Então, aqui na anáfase ocorre isso. Na última fase, telófase, né, os cromossomos já estão no final, na extremidade da célula, agora a célula vai começar a se dividir, né? As células vão se repartir, se separar. Isso se chama citocinese, que é a divisão em duas células filhas, e aqui o núcleo vai começar a se montar novamente, a reconstrução do envelope nuclear ao redor dos cromossomos filhos, no caso os cromossomos resultantes, tá bom? Então a gente vê que as células formadas aqui, as duas células formadas na mitose, são idênticas à célula mãe, que começou a divisão celular, contendo a mesma quantidade de cromossomos, beleza? Então, a gente tem aí todas as fases, a descrição das fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. E o que é que acontece na intérfase, certo? Deem uma lida nesses conceitos, leiam os capítulos do livro, tá bom? Para vocês compreenderem bem direitinho. E agora falando, por fim, da meiose. A meiose é importante porque vai ser por meio da meiose que o ser humano vai produzir os seus gametas, né? O espermatozoide e o ovócito, também chamado de óvulo. E a gente vê que a meiose vai reduzir a quantidade de cromossomos das células haploides, das células diploides, formando células haploides. Tá? Então a gente tem células no ser humano com 46 cromossomos, né? Quando eles sofrem meiose, reduz a quantidade de cromossomos da metade, formando células com 23 cromossomos, que são as células haploides. Essas células são também chamados de gametas, né? Os gametas que são utilizados na reprodução, quando fecundam, se formam um zigoto com 46 cromossomos e, por meio de divisões mitóticas desse zigoto, forma o indivíduo adulto, certo? Vamos entender como é que acontece a meiose. Olha só, a gente tem agora duas etapas de divisão celular, certo? Ocorre a primeira etapa da meiose, certo? Os cromossomos eles vão se duplicar, né? Lá na intérfase, certo? Então, quando os cromossomos estão duplicados, a célula passa por uma primeira fase de meiose chamada de meiose 1, onde os cromossomos homólogos eles se separam, certo? Daí, na meiose 2, os cromossomos homólogos aqui que estão duplicados em duas cromátides irmãs unidas, cada cromátide vai se separar, certo? E essa separação formam 4 células. Então, eu tenho 4 cromossomos, cada um com duas cromátides irmãs, formando no total de 8 cromátides irmãs. Então, eu tenho uma separação na meiose 1 das duas cromátides irmãs, certo? Dos dois cromossomos homólogos, e na meiose 2
a separação das duas cromátides irmãs, formando assim as células com a metade da quantidade de cromossomos. Então, vocês verem que a gente tem duas etapas de meiose, a meiose 1 e a meiose 2, certo? Na meiose 1 eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. As mesmas fases que aconteceram na mitose. Então, o que é que acontece na prófase? Cromossomos começam a se condensar, se pareiam e o núcleo se desfaz. Prófase para metáfase, o núcleo já está desfeito, agora as fibras do citoesqueleto alinham os cromossomos na placa equatorial, também chamada de placa metafásica. Na anáfase 1, o que é que acontece? Agora aqui vai ter a separação dos cromossomos homólogos na primeira meiose, né? E depois na telófase, uma nova célula se refaz, né? Divisão dessa célula e remontagem do núcleo. Percebam que na metáfase acontece a união de duas partes dos cromossomos homólogos e eles podem trocar pedaços. Então, estão vendo aqui que na anáfase um cromossomo mais roxinho, mais claro, ele pode ter um pedaço do roxinho mais escuro e eles trocarem partes entre eles. Então, essa troca aqui é chamada de permutação ou crossing over, tá? Que esses cromossomos eles podem embaralhar a sua composição, certo? Aí terminou a telófase 1, dividiu em duas células. Então, cada célula dessa agora vai realizar a meiose 2. Olha só, então, nessa meiose 2, vai começar em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. As mesmas etapas da mitose e da meiose 1. Tá? Agora, aqui na meiose 2, a gente tem apenas um cromossomo homólogo. Agora, a gente vai separar as duas cromátides irmãs. Olha só. A gente tem aqui um cromossomo duplicado com duas cromátides, né? Então, na prófase 2, começa a condensação desse cromossomo, certo? Aí, na metáfase, os cromossomos condensados se posicionam na placa equatorial. Na anáfase, esses cromossomos vão ser puxados para a extremidade, em regiões opostas das células, e aí cada célula dessa vai sofrer a citocinese, a divisão, a separação das células, né, para formar 4 células, cada uma com apenas uma cromátide da célula inicial, mostrando assim que a meiose é um tipo de divisão celular que reduz pela metade a quantidade de cromossomos, beleza? Então, é importante a gente entender a meiose no processo de gametogênese, né, na fabricação dos gametas masculinos nos testículos e os gametas femininos lá na gônada feminina, nos ovários. Então, a gente tem a produção tanto de espermatozoide quanto de óvulos. E esse processo de fabricação de gametas a gente chama de gametogênese. Gênese dá uma ideia de criação, tá? E criação, fabricação de gametas, tá? Então, a gente tem a espermatogênese, a formação de espermatozoide, e a ovogênese, a formação do ovócito. Então, na espermatogênese, a gente tem uma célula inicial diploide com 46 cromossomos, chamadas de espermatócito 1. Essa célula sofre a primeira meiose, né, formando duas células de 23 cromossomos agora, porque dividiu os cromossomos homólogos, separou eles na metade. Né? Então, agora a gente tem duas células, dois espermatócitos secundários, né, que possuem 23 cromossomos cada, e esses espermatócitos secundários, ou espermatócito 2, eles vão sofrer a meiose 2, que agora vai ter a separação das cromátides irmãs desses cromossomos que estão duplicados, formando assim espermátides, e a partir dessas espermátides com 23 cromossomos tem a maturação, a formação dos espermatozoides, por meio da espermiogênese, tá? A formação dos espermatozoides, com 23 cromossomos. Mesma coisa lá na ovogênese, a gente tem um ovócito 1, ele sofre meiose e forma duas células, o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar ele é degradado, ele não é utilizado no processo de fecundação. Esse ovócito 2 que é gerado, né? É ele que vai ser fecundado pelo espermatozoide, tá? Então, esse processo aqui de fecundação do espermatozoide no ovócito 2 forma o que a gente chama de óvulo. E a partir desse óvulo, tem as divisões da meiose 2,
formam um segundo corpúsculo polar que também não é utilizado, né, no processo de formação do zigoto, e aí essa célula vai sofrendo a meiose 2 até apresentar a quantidade de 23 cromossomos, se unindo com os 23 cromossomos do espermatozoide e aqui formando um zigoto com 46 cromossomos também, certo? Então, esse processo de meiose 2 acontece aqui no ovócito a partir do ovócito 2, né, formando esse óvulo e o segundo corpúsculo polar, e o óvulo com 23 cromossomos, quando é fecundada, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e forma um zigoto com 46 cromossomos. Beleza, gente? Então, é isso aí, é a divisão celular, os tipos da divisão celular, tá? Então, eu peço que vocês leiam com cuidado, com carinho, o capítulo referente a esse conteúdo e façam alguns exercícios da página 271, 275 e 279 também, que trata sobre esse conteúdo, certo? E lá na plataforma adaptativa, no portal Eleva, vocês também têm questionário sobre a mitose, a meiose e a divisão celular, tá bom? Amanhã do nosso Tira Dúvida, a gente resolve essas questões e tira todas as dúvidas de vocês, beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.